louvar a Deus pela vida do nosso pastor Sérgio, que nos tem confiado essa oportunidade, e convidar a igreja a nós lermos um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Um culto oportuno de participarmos da mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho, e falarmos sobre as grandezas de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo de número 1 em diante, é um texto conhecidíssimo da igreja. Antes que os irmãos me critiquem por estar falando em Lucas 19, um texto que aparentemente nada tem a ver com a ceia, ouça a palavra com bastante atenção. Diz assim a tradução que leio: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por conta da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali, se referindo a Jesus. Meus irmãos, o texto em que nós lemos é um texto conhecidíssimo e que muitos de nós já ouvimos pregações, até já pregamos, já ouvimos louvores falando sobre essa abençoada passagem. E nessa noite, com a graça de Deus, eu quero falar sobre Cristo, quando se encontra com o nosso eu, modifica toda a nossa trajetória. Antes de nós voltarmos para esse texto, eu queria chamar a sua atenção para você meditar comigo sobre a figueira. Eu não vim aqui pregar sobre a figueira e não vim pregar sobre Zaqueu. Na verdade, eu vim aqui compartilhar com os irmãos o poder de Jesus Cristo na vida de qualquer pessoa. Quando nós falamos de figueira, quando nós lemos na palavra do Senhor, é muito comum nós encontrarmos essa árvore falando de mensagens que servem como ilustrações, que têm significados e sentidos que são utilizados por Jesus durante toda a palavra, como parábolas, como comparações, e servem para mostrar uma revelação de Deus. Pelo menos 40 referências existem na palavra do Senhor falando sobre a figueira. Mas eu gostaria de destacar apenas 3. A primeira referência da palavra figueira é quando o Senhor, ele mantendo um relacionamento com um homem no jardim do Éden, fruto da criação e do seu infinito amor para com o homem, ele mantém um diálogo, ele mantém uma comunhão, ele mantém um relacionamento com Adão e com Eva. O texto de Gênesis vai dizer que o Senhor, ele sempre havia de estar com o homem conversando, e deu ao homem uma orientação essa que o homem não comesse de uma determinada árvore, de um determinado fruto. Os irmãos conhecem o texto e a história mais do que eu, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção sobre uma verdade inquestionável é que Jesus, quando ele direciona a sua palavra, ele não direciona uma palavra sem um endereço certo.
O apóstolo Paulo, fazendo uma citação sobre o Antigo Testamento, ele diz, irmão Erlano, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, são, aleluia, os propósitos que Deus tem a revelar aos nossos corações, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessa vontade e vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Essa vontade, por sua vez, Deus estabeleceu na criação para que ele tivesse comunhão com o homem. Por melhor dizer, para que o homem pudesse ter o privilégio de ter comunhão com Deus. Mas por desobediência, nós não vamos entrar no mérito da questão. Adão, ele falha, ele come da árvore e do fruto que o Senhor lhe havia proibido. Quando ele come, há algo espiritual que os irmãos sabem, seus olhos eles são abertos, e de repente ele procura, em Gênesis capítulo de número 3, uma folha de figueira, e ele cobre a sua nudez. Essa folha de figueira aponta uma grande verdade para mim, uma grande verdade para você, que nós muitas vezes queremos utilizar o nosso mecanismo próprio, pessoal, para dar um jeitinho de encobrir aquilo que o Senhor havia nos dado como uma ordem e não desobedecê-lo. A figueira, ela revela e ela aponta as limitações do nosso eu. Quando Adão peca, ele tem a oportunidade de se arrepender, de se jogar aos pés do Senhor e de pedir perdão. Mas, por incrível que pareça, Adão, ele usa os seus mecanismos humanos, ele usa as suas limitações para tentar encobrir aquilo que ele havia ferido na santidade de Deus. Em outras palavras, Adão ele estava tentando dar um jeitinho brasileiro e dizer: Senhor, eu vou reparar o meu relacionamento, eu vou reparar a minha comunhão, eu vou reparar a minha intimidade, eu vou reparar aquilo que eu havia perdido através do meu pecado, simplesmente colocando uma folha e cobrindo a minha nudez. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite, louvado seja Deus. Adão ele não conseguiu compreender que as nossas limitações humanas, o nosso eu, jamais poderá ser reparados com mecanismos humanos. Adão, ele não percebeu, e naquele momento ele ainda não havia compreendido que não há nenhum esforço humano, não há nenhum dinheiro na terra, não há nenhuma intelectualidade da nossa racionalidade que possa restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Não há nenhum mecanismo na sociedade, seja ela, aleluia, secular, cristã, que possa trazer ao homem, na sua vida, na sua essência, a justificação que somente o sangue de Cristo poderia lá na frente, louvado seja Deus, anular o poder do pecado, restabelecer a nossa comunhão e nos fazer novamente enxertados no Senhor. Adão havia pecado? Sim. E há aqui pelo menos 3 grandes verdades que aconteceram no pecado de Adão, quando ele cobre-se com a folha da figueira. Primeiro, Adão ele tem consciência do seu pecado, pois os seus olhos foram abertos. Infelizmente, parece que vivenciamos nos dias de hoje um novo Éden, que nós estamos pecando, mas ao contrário de Adão, nós não temos mais os nossos olhos abertos para a influência do pecado. Adão peca e após o seu pecado, ele tem consciência, porque os seus olhos são abertos, ele tem consciência do pecado, ele tem consciência que errou, e para reparar o seu erro, ele tenta cobrir a sua nudez com uma folha de figueira. A segunda grande verdade é que ele percebeu que ele estava nu.
O pecado, ele provoca isso no homem, a consciência de que ele errou, a consciência de que ele estava nu, que ele estava distanciado, que ele estava fora do propósito de Deus. E aí ele procura, segundo os seus mecanismos, segundo a sua humanidade, segundo as suas limitações, dar um jeitinho brasileiro e consertar o relacionamento que havia sido rompido pelo seu pecado. Quando Adão ele encobre a sua nudez, a primeira coisa que acontece depois que ele coloca uma folha de figueira sobre a sua nudez, é que ele sente medo. Deixa eu lhe falar uma grande verdade. Eu não vim aqui para ser bajulado, para receber tapinha nas costas e dizer, oh, que grande mensagem. Eu vim aqui para ser profeta de Deus. Quando nós pecamos, louvado seja o nome do Senhor, a primeira atitude que nós devemos ter é medo do Senhor, no sentido de ter temor, no sentido de ter respeito, no sentido de ter um coração pesado, por saber que o nosso pecado feriu a santidade de Deus, distanciou o nosso relacionamento com o Senhor, e consequência disso, eu vou sofrer as consequências. Adão sente medo, porque medo é uma característica humana. Não existe aquele que diga que não tem medo, porque não ter medo significa que você não tem a essência humana, e ter a essência humana é saber que o Senhor na cruz do Calvário morreu para nos restaurar dessas limitações humanas. Ele tem medo, ele tenta encobrir o seu pecado, e a figueira era as limitações que Adão estava tentando consertar o seu pecado. Aqui nós falamos da primeira referência sobre a figueira. Não obstante disso, nós encontramos uma segunda referência no Novo Testamento, aonde um homem por nome de Natanael está sendo convidado para se encontrar com Jesus. E ele já tem uma concepção sobre a localidade de onde Jesus viria. E essa concepção traz para ele alguns conceitos e preconceitos. E quantos de nós não somos assim com aquilo que nós não conhecemos? Deixa eu lhe dizer outra grande verdade que nós precisamos entender. Nós somos dependentes de Deus. E tudo que Deus quiser fazer e realizar, Ele pode usar de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Ele usa o pequeno para confundir o grande. Ele usa um homem com uma queixada de jumento para destruir um exército. Ele usa um caco de telha para rapar, aleluia, a lepra de um homem. Ele usa a agulha de uma mulher que está costurando. O nosso Deus, aleluia, Ele usa as coisas como Ele quer, para que o poder, a honra, a glória seja dEle, e ninguém possa dizer que atribuiu ao Senhor alguma coisa. Natanael agora, aleluia, ele recebe uma mensagem de Cristo dizendo: Natanael, verdadeiramente tu és um israelita em quem não há falsidade. E ele diz assim: mas como é que tu me conhece? Eu nunca te vi, eu nunca te conheci, nós nunca fomos apresentados, e como é que tu está falando meu nome? A cultura judaica, a história secular da cultura judaica, o tradicionalismo deles vai dizer que Natanael havia sido escondido debaixo de uma figueira no período em que o rei Herodes havia mandado matar todas as crianças. A sua mãe pega ele ainda quanto criança e coloca debaixo de uma figueira. Não é uma referência bíblica, é uma história dos judeus. E ele foi preservado da morte, da matança dos meninos. Posteriormente, a sua mãe, quando Natanael completa 15 anos de idade, ela fala para ele como ele havia sido preservado, se escondendo ou sendo escondido debaixo de uma figueira. E o que isso tem a ver com o culto de Santa Ceia? Tenha calma, já já eu chego lá. Diferente de Adão, que quis cobrir a sua nudez, Natanael foi escondido debaixo da figueira. Natanael, nós aprendemos com essa referência outras grandes verdades. Primeiro, que a figueira para ele foi segurança.
Enquanto Adão usava a figueira para encobrir o seu pecado, para Natanael foi um motivo de segurança. Segundo, nós entendemos que a figueira representava a história do seu passado. E cada um de nós temos uma história para contar. Alguns uma história bonita, outros uma história não tão bonita, outros uma história de ascensão, outros uma história de altos e baixos. Mas eu quero lhe dizer algo: todos quantos se encontraram com Jesus, eles tiveram a sua história mudada. Pode até ser que no passado você tenha sido, aleluia, um bebarrão, pode até ser que no passado você não tenha, aleluia, nenhuma perspectiva de vida, mas quando você se encontra com Jesus, é Ele dizendo para você: eu estou lhe apresentando o segundo, aleluia, a história da sua figueira, que você terá uma vida mudada, que você vai ser uma nova criatura. É isso que o poder do Evangelho faz na vida do homem, transforma ele em uma nova criatura. O socialismo vai dizer lá fora: eu colocarei uma nova roupagem no homem, mas o Evangelho vai dizer para mim e para você: eu colocarei o homem, aleluia, em uma nova roupagem. E que homem é esse? É um homem chamado, transformado, redimido, perdoado e com o nome escrito no livro da vida, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Quando falamos da figueira de Natanael, nós vamos lembrar do nosso passado, passados de amargura, de sofrimento, de decepção, de traumas. Mas eu quero lhe dizer que Jesus apontou para Natanael dizendo: olha, antes que você fosse apresentado para mim, eu já lhe vi lá debaixo da figueira, revelando que o Senhor conhece o nosso eu, conhece a nossa história, o nosso passado, o nosso presente, nos conhece por dentro, nos conhece por fora. É o Senhor, aleluia, se revelando para mim, dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, a sua história lá do passado, aleluia, que você quase morria, foi eu que cheguei com o escape, foi eu que cheguei com o livramento. É o Senhor revelando para mim e para você: tenha calma, aleluia, eu conheço a sua história. Adão, Zaqueu, Natanael, melhor, e Zaqueu agora por último. Eu quero ser objetivo. O texto que nós lemos vai dizer, no versículo de número 3, do capítulo 19, que ele procurava ver Jesus. Havia um desejo no coração de Zaqueu de se encontrar com Jesus. Zaqueu ainda não havia se convertido, não havia conhecido o poder transformador do Evangelho, mas tinha desejo na sua alma. E o que isso tem a ver com o nosso culto, com a nossa realidade, com esse momento de agora? É que o mesmo desejo que havia em Zaqueu antes de conhecer a Jesus deve ser o nosso mesmo desejo de conhecer ao Senhor. Como disse o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse desejo não pode se apagar, esse desejo não pode morrer, esse desejo tem que ser como uma chama que é alimentada todos os dias pela unção, pelo óleo, pela oração, pelo louvor. Eu tenho que ter esse desejo de todos os dias, clamar, pedir, chorar, se humilhar, bater, buscar e ter a minha vida, aleluia, no altar do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas só não se apaga se tiver lenha. Se acabar a lenha, Marcelo, o fogo se acaba, mas se nós colocarmos lenha, o altar vai continuar pegando fogo. Zaqueu procurava ver Jesus. Ele procurava saber quem era ele. Ele procurava entender aquilo que os homens estavam falando. Olha, lá na igreja dos crentes tem, aleluia, um Deus que opera milagre. Eu me lembro, pastor João Viana, que aos 13 anos de idade eu padeci de uma enfermidade, uma infecção no fêmur. O sangue escorria pela canela, o pus escorria de uma sonda. Eu fui na macumba, eu fui no espiritismo, eu fui na reza braba, eu bati em todas as portas que havia, até que um dia uma crente chegou lá na porta da minha mãe e disse assim: vocês já levaram ele em todo o inferno que existe, mas leva ele lá na oração, aleluia, dos crentes.
O desejo ardeu no meu coração. Meu pai pegou eu nos braços, aleluia, porque eu não andava, estava na cadeira de roda. Aí ele leva lá para a oração. O poder da oração, aleluia, ainda é esse. Quando o crente procura estar conhecendo Jesus, quando o crente procura conhecer quem é Jesus, quando o crente procura intimidade com Ele, quando o crente deseja estar perto dEle. Eu cheguei lá, aleluia, carregado nos braços. Mas eu saí de lá andando, aleluia, pulando na cabeça do diabo e dizendo que só existe um Deus, aleluia, que tem o desejo de te conhecer e de ter você perto dele todos os dias e todas as horas. Zaqueu desejou estar perto de Jesus. Vivenciamos dias em que o desejo, a chama não existe mais, ou muitas vezes já se apagou o desejo de estar próximo de Jesus. Tiago vai dizer que cada vez que eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. O autor aos Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A proximidade, o profeta Isaías vai dizer: invocai-o enquanto está perto, aleluia. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de ter o mesmo desejo que Zaqueu tinha, de ver ao Senhor. Sabe quem era Adão? Era quem você era no seu passado. Adão representa quem nós éramos antes de Cristo. E quem nós éramos antes de Cristo. Eu, pelo menos, quando alguém vinha evangelizar e dizer assim: você quer Jesus? Eu dizia: eu já tenho Jesus. Mecanismos humanos, defesas internas. Nós queremos nos justificar segundo os nossos mecanismos. Mecanismos de defesa, mecanismo de autojustificação. E quantas vezes nós queremos colocar folha de figueira para cobrir o nosso pecado. Éramos nós antes de conhecer a Cristo. Natanael representa a onisciência do Senhor quando Ele te encontrou. Revelando a nossa vida, sabendo a nossa necessidade, aquilo que angustia a nossa alma, aquilo que persegue o nosso coração, aquilo que inquieta o nosso sono. Ai, saracá. Quantas vezes nós perdemos o sono com preocupação do que poderá acontecer no futuro. E Jesus, pelo poder da sua palavra, vem falar para mim e para você: descansa o teu coração, basta cada dia o seu mal. E a mim e a você confiar no Senhor, que Ele é o sustento do justo, que Ele não desampara, que Ele não deixa, aleluia, o justo mendigar o pão. É o Senhor se revelando para mim e para você e dizendo: tenha calma, aleluia. Natanael, eu conheço a tua história. João, Maria, André, Pedro, eu conheço a tua história. A revelação está atrelada a esse conhecimento. E que revelação é essa? Que mesmo Jesus sabendo aqueles que iriam lhe dar trabalho, Jesus chama para estar com ele. Jesus chama um sanguíneo que a qualquer coisa quer puxar a espada e quer cortar a orelha. Ele chama, aleluia, aquele que havia de lhe trair. Ele chama aquele que não pregava bem. Ele chama aquele que não tinha uma voz adequada. Ele chama aquele, aleluia, a quem ele quer moldar, a quem ele quer quebrar, a quem ele quer capacitar, a quem ele quer dizer: eu não me importo com o que você é, aleluia, eu vou me importar com aquilo que eu posso fazer de você. Na congregação de Flecheiras, pastor Sérgio, um obreiro, quando eu cheguei e assumi a congregação, ele tirou a gravata e disse assim: irmão Mário, a partir de hoje eu não sou mais obreiro. Eu perguntei a ele o porquê. Ele disse: é porque eu não sei ler. Eu disse: eu não quero saber se você sabe ler, eu quero saber se você é um homem santo diante de Deus. Porque no céu não vai entrar douto e nem analfabeto. No céu vai entrar aqueles que foram comprados com o sangue do Senhor. É o Senhor revelando para mim e para você e dizendo: eu conheço a sua história, eu conheço as suas dependências, eu conheço aquilo que você é e aquilo que eu posso fazer de você.
Presbítero Eumino, existe um sentimento do inferno, um sentimento chamado autocomiseração. E o que é isso? É você se sentir um nada diante de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Deus, Ele escolheu o douto como o apóstolo Paulo, mas Ele também escolheu aquele que não tinha tanto conhecimento, mas o nome do Senhor foi glorificado, uma vez que nós somos, aleluia, instrumentos na mão dEle. A glória é para Ele, o poder é dEle, a unção é dEle, o louvor é dEle. É Ele dizendo que nos conhece, e porque Ele nos conhece, Ele nos usa, aleluia. Adão, o velho homem. Natanael, aquele a quem o Senhor conhece por dentro e por fora. E Zaqueu agora representa eu e você aqui nesse culto. Aquele que conhece a Cristo, ele não pode deixar a sua chama se apagar. Zaqueu, ele tinha um desejo de ver a Jesus. E porque ele era de pequena estatura, o texto vai dizer que ele sobe em uma figueira brava, ou um sicômoro, dependendo da tradução. Aqui nós entendemos duas grandes verdades, falando sobre Zaqueu. Primeiro, que ele quer conhecer Jesus do seu jeito, e do seu jeito não existe como conhecer a Jesus. Eu quero conhecer Jesus subindo numa árvore. Eu quero conhecer Jesus segundo os padrões da minha intelectualidade, segundo os padrões do que eu aprendi na academia. Deixa eu lhe dizer algo, eu já fui seminarista, eu sou estudante de teologia, mas em nenhuma das ocasiões que eu usei teologia, o demônio bateu em retirada. Mas quando nós falamos no nome, na essência, no poder, na autoridade que há no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, o mal bate em retirada, aquele que está triste é restaurado, o poder do Senhor é proclamado. Aleluia. Eu já tenho, aleluia, pelo menos 20 anos de estrada, pastor Sérgio. Eu já tentei pregar de uma forma eloquente. Eu já tentei usar os vernáculos, as plóclas e as mesóclises e falar bonito, quando na verdade Jesus, aleluia, levanta um profeta no meio da igreja, coloca o dedo na minha cara e diz assim: eu não te chamei para você receber aplauso, eu lhe chamei para você ser profeta. Pregue aquilo que eu mandei. E o que foi que o Senhor mandou pregar? A palavra como ela é, simples, sem arrodeio. Não tente subir na árvore para ver Jesus. Do seu jeito não dá. Eu vou dizer de novo, do seu jeito não dá. Do seu jeito não dá para aceitar Jesus. Zaqueu sobe. Ele sobe para ver. Ele sobe da forma natural. Ele sobe da forma humana. E Jesus vai passando. A coincidência é debaixo da figueira. E Jesus percebe que o pequenininho está lá em cima. E Jesus disse assim: eu vou me revelar para ele. Eu vou me revelar da mesma forma que eu me revelei para Adão. Eu vou me revelar da mesma forma que eu me revelei para Natanael. Agora eu vou me revelar para ti. Zaqueu, desce. Porque para conhecer não é subindo, é descendo. Como assim é descendo? Tem que descer na olaria, aleluia, para ver aleluia, o oleiro trabalhar. E é quando o oleiro está trabalhando, que ele está amassando o barro, que ele está rodando na roda, aleluia, que ele coloca a mão no vaso, mas tem que descer. O vaso está no formato que o Senhor não quer, aí ele bota a mão. E quando o Senhor coloca a mão, às vezes dói. Mas para ver o trabalhar de Deus, tem que descer na olaria, tem que entender, aleluia, como Davi desceu. Eu vou pegar aqui as pedras, aleluia. O conhecimento de Deus, aleluia, não está em subir, está em descer. Porque subir revela exaltação, mas descer, aleluia, revela humildade. Subir levanta soberba, mas descer, aleluia, reconhecimento de que o Senhor pode, aleluia. É o Senhor dizendo, Tiago dizendo: humilhai-vos, aleluia, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele te exaltará.
É o Senhor dizendo, aleluia, eu quero me revelar para você. Então desça, desça nas madrugadas, desça buscando a palavra, desça no jejum, desça na oração, desça na simplicidade. Aleluia, tem jovem, tem adulto, tem obreiro. Eu era jovenzinho, aleluia, já batizado com o Espírito Santo, achava que pregava alguma coisa, mas todos passam por prova. Do pequeno, aleluia, ao grande, do novo ao ancião, do preto ao branco, do gordo ao magro, todos passam pela prova. E mesmo achando que sabia alguma coisa, aleluia, a prova bateu na minha porta. E eu achava que conseguia vencer a prova. Os desejos que tentam todos os dias nos tirar da presença do Senhor. E um dia eu disse assim para mim mesmo, eu vou ali dar uma volta. Saí no portão da casa da minha mãe e comecei. E o meu desejo era esse, quando eu chegar lá na esquina, eu dobro para a praça. O que vai acontecer lá, só Deus sabe. E eu andando, errante, chutando as pedras e dizendo assim, o que é que vai ser da minha vida? Essa prova, nada dá certo comigo. Tudo que eu ponho a mão, ao invés de prosperar, faz dar o contrário. Eu não sei por que eu estou passando por essa prova. Era eu tentando buscar a Deus do meu jeito. Era eu tentando, aleluia, subir, aleluia, para ver o Senhor. Quando na verdade eu tinha que descer. Eu sei que nesse negócio de andar de cabeça baixa e chutando as pedras, quando eu vi, eu tinha passado da praça. Eu estava lá no portão da saudosa irmã Zilda. E lá do lado de fora do portão, aleluia, eu ouvi os irmãos lá do lado de dentro cantando. Quem possui a Cristo, nele firme está. Ele achará poder, aleluia, para combater o mal, para combater a macumba, para combater a inveja, para combater a maldição, para combater a fofoca, para combater todo o diabo que se levantar. Quando eu menos esperei, eu já estava lá no fogo, no meio dos irmãos cantando os louvores da harpa cristã e dizendo que o Senhor, aleluia, Ele se revela para aqueles que descem. Natanael, ele percebeu que Jesus conhecia tudo, e aqui eu encerro. Zaqueu reconheceu que para conhecer a Jesus, tinha que descer. E quando ele desce, não apenas ele agora vê, mas ele ouve. Porque a princípio o evangelista Conrado, ele queria ver. Mas agora, quando ele desce, ele ouve. Parece até um trocadilho. É o Senhor se revelando e dizendo: como tu descestes, agora tu vai ouvir a minha voz. Que voz foi essa? Era o evangelho sendo pregado, anunciado e confrontando o seu pecado, de tal maneira que quando ele foi confrontado no seu pecado pelo poder da palavra, ele disse: se alguém tenho eu defraudado, é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. O poder do evangelho pegando no pecador, pegando no salvo, aleluia, é hoje que eu ouço a tua voz, Senhor, é hoje que eu mudo a minha vida, é hoje que eu mudo a minha história. Se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir. E eu ainda vou dar, aleluia, 4 vezes mais. Não se esqueça, você pode até sair dessas portas hoje aqui, mas não se esqueça de que o Senhor, Ele tem, aleluia, o objetivo de que você deseje estar a todos os dias interessado de compartilhar a sua vida com o Senhor, assim como Zaqueu esteve. Aqui eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.